הרחמן, ידידי ושב הרחמן, משוכב דך. Shalom Aleichem, a paz esteja com todos vós. Meu nome é Marcel Martins, sou diácono na Assembleia de Deus, certo? Estou aqui para apresentar uma temática muito interessante, certo? Uma temática aí, que igualmente é polêmica, certo? Para quem não sabe, eu sou simpatizante pela fé judaica, sou admirador do judaísmo, certo? Embora seja cristão evangélico, mas eu sou um apreciador da fé judaica, e portanto quero apresentar uma temática que é crítica, certo? Que é polêmica, ok? E que dentro de argumentos e concepções judaicas nós vamos poder esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto bem possante, certo? Um assunto bem abrangente, um assunto difícil de ser desenvolvido, mas a gente vai fazer um esforço, ok? Concernente o Shabbat, ou seja, o sábado, ok? Primeiramente, na primeira instância, no primeiro momento, eu queria aqui enfatizar a respeito da definição do nome sábado, certo? A palavra sábado é uma transliteração da língua portuguesa para o hebraico, do hebraico, melhor dizendo, certo? É uma transliteração da língua portuguesa do hebraico, que a palavra sábado, ela se originou da língua hebraica, certo? Essa palavra é de origem hebraica, ok? E no entanto, nós temos que entender o significado desta palavra, ok? Dentro do nosso calendário, que é um calendário conhecido como calendário gregoriano, que por sua vez também eu costumo chamar de calendário religioso católico, ok? A palavra que aparece para o sétimo dia da semana é sábado, ok? E essa palavra em hebraico Shabbat significa basicamente aí três coisas, certo? Significa desistir. A palavra Shabbat também significa cessar, e a palavra Shabbat também pode significar descansar, certo? Descansar. Então veja-se bem o seguinte, logo no primeiro momento, certo? Logo na primeira instância, nós vamos ver a primeira menção a respeito do sábado, do Shabbat, no livro de Gênesis, na narrativa da criação, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, ok? A narrativa da obra da criação. Deus ali ele é apresentado como criador, tanto é que a palavra hebraica que aparece ali é Elohim. E essa palavra Elohim, ela significa exatamente o seguinte: Elohim significa deuses, literalmente significa deuses, certo? Mas dentro de um significado, possamos dizer, etimológico, significado e uma designação, a Elohim é um termo que toda vez que aparece na Bíblia indica Deus como criador, certo? Deus, quando se manifesta como na condição de Elohim, certo? Ele está se manifestando como criador, certo? Ok? E também Elohim é um nome que informa-nos a respeito da Trindade,
já que a palavra significa literalmente deuses. É um termo genérico, tanto usado para outros deuses e ídolos, certo? Confeccionado pelas mãos dos homens, como é empregado também para o Supremo Criador do Universo, certo? A nossa majestade eterna, Hakod Baruch Hu, certo? O Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito. Ele é de fato Criador, certo? Ele tem esse atributo que é único dele, um atributo específico, ok? Como Criador, e ele continua sendo o Criador, ok? E o sábado ele foi criado por Deus, certo? O sábado ele foi criado por Deus. O Shabat, nós temos que entender que o Shabat conforme uma exegese da maioria dos textos que se refere ao sétimo dia, que é o quarto mandamento, dentre os 10 mandamentos que existe, conforme um exame mais preciso, certo? Um exame aí mais exaustivo das escrituras sagradas, o Shabat, logo no primeiro momento, logo no Sefer Levereshit, você vai ver que o Shabat é um princípio universal instituído por Deus, certo? Ele é um princípio universal instituído por Deus, instituído logo no livro de Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Ele é instituído, ele é criado por Deus, certo? Isso é um fato bíblico, não pode ser dispensado. Isso é indispensável, isso aí é inquestionável, ok? E como princípio universal, se o Shabat, logo no primeiro momento, tinha um caráter universal, se era um princípio universal, certo? Como a maioria dos outros princípios universais que apareceu logo no livro de Gênesis, se ele é um princípio universal, no entanto, o Shabat, ele deve, ou deveria ao menos, ser mais considerável, certo? Mais considerável por toda a humanidade, por todos os seres humanos, certo? Todos os seres humanos deveriam, no mínimo, certo? Considerar o Shabat como sendo um dia diferencial, certo? Veja bem, exemplos de princípios universais que aparecem logo no livro de Gênesis, que tornando-se lei, nunca deixou de ser cumprido pelo resto das pessoas, dos seres humanos. Porque tem muitas pessoas que entendem que o Shabat é só de uso exclusivo para Israel, para os judeus. Só deve ser cumprido obrigatoriamente pelos judeus, certo? Os que nasceram em Israel. E na coerência dos meus pensamentos, na minha alimentação, acredito que isso não é verdade, certo? Isso não é verdade. Eu queria trazer muitas evidências, certo? E também algumas especulações e algumas teorias, se possível, e fatos bíblicos e respaldos bíblicos que venha comprovar a veracidade, certo? Daquilo que diz respeito ao Shabat. Porque um exemplo de princípios universais que aparece no livro de Gênesis, como por exemplo o assassinato, aparece logo no livro de Gênesis, quando Deus ele diz a Noé, diz ao homem o seguinte, que é o homem que derramar o sangue de outro homem, pelo sangue do homem certamente o seu sangue será derramado. Deus ali estava instituindo um princípio universal, certo? Um princípio universal do assassinato,
E no mesmo instante, no mesmo processo, Deus estava também instituindo a pena capital de morte, certo? Ou a legítima defesa também, ok? Então o que acontece? Outro exemplo de princípio universal: não ingerir sangue de animal, não comer sangue, certo? É um princípio universal que foi acarretado por nós, certo? Que foi aí que nós acabamos por acolhermos, certo? Ou recepcionarmos esses princípios universais que agora se tornaram leis. De igual modo, nós cumprimos, querendo ou não, nós que somos gentios, não judeus, cumprimos, certo? Porque foram princípios universais e agora tornou-se lei e não deixou de ser cumprido pelo resto da humanidade. Do mesmo modo, o Shabat aparece logo no livro de Gênesis como sendo um princípio universal, certo? Instituído pelo próprio Deus. Depois que ele é instituído por Deus, certo? Que, para quem não sabe, quando Deus ele cria ali o Shabat, Deus ele cria o Shabat, institui o Shabat no sétimo dia, certo? Logo na abertura do Shabat, logo na entrada do Shabat, Deus também ele cria o homem, certo? Em primeiro momento, Deus cria o homem. Em segundo plano, Deus cria o Shabat, certo? Mostrando que o homem ele é primazia, mostrando que o homem é superior ao sábado e não o sábado superior ao homem, mostrando que o sábado complementou o homem e o homem foi complemento do sábado, do Shabat, certo? E para quem não sabe, segundo a Midrash judaica, Adão, o homem protótipo, o primeiro homem, certo? Ele é criado logo na abertura do Shabat, na sexta-feira, que para o judeu, certo? Os sábados é começado a partir das 18 horas da tarde, logo ao pôr do sol, quando aparece a lua e 3 estrelas de porte, certo? E então, para o judeu, o sábado ele é começado a partir das 18 horas da tarde. Foi exatamente nesse inteiro, nesse período que Adão, segundo a Midrash, segundo a tradição oral dos judeus, ele foi criado e formado, certo? Depois que isso acontece, Deus ele pega aquilo que ele criou como sendo espiritual e sagrado, certo? E reforça para Israel. Simplesmente Deus ele reforça para o povo de Israel, já que o resto das nações estavam corrompidas pela idolatria. Então o compromisso de Deus agora era Israel, certo? Era o povo sagrado, o povo que foi formado a partir de Abraão, certo? Então o que acontece? Sem se esquecermos também que o sábado é o sétimo dia. Existe uma certa importância, existe uma certa essência no número 7. Para início de conversa, o número 7 na Bíblia representa a própria Bíblia, certo? A Bíblia é um livro setuplo, ok? Se no terreiro de macumba alguém pega 7 velas, pega 7 não sei o que, 7 prestes, é sinal de que o diabo, como sendo o maior macaco de imitação de Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, certo? Mas isso também não vai ofuscar, não vai aí de maneira nenhuma tirar a beleza do número 7 na Bíblia, certo? E dentro da numerologia judaica, de maneira nenhuma, certo? Simplesmente é uma demonstração satânica de querer profanar o número 7, ok?
como também as pessoas querem profanar o Shabat, uma vez que profanando o Shabat está profanando o número 7. E Deus é representado pelo número 7. 7 é Deus, representa o próprio Deus dentro da numerologia judaica. Veja, dentro da numerologia judaica, o 7 tem pelo menos 4 significados, certo? Dentro da numerologia cristã, o Shabat tem apenas um significado: perfeição, que não traz toda em sua plenitude, toda a essência do 7, certo? Não traz de maneira nenhuma. Mas dentro da numerologia judaica, um estudo esquematizado aí pela Kabbalah dos judeus, certo? Dentro da numerologia judaica, o número 7 significa pelo menos 4 coisas. Primeira coisa que o número 7 significa: ciclos. Por que ciclos? Porque depois do 7 vem o primeiro dia de novo. Então vem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Do 7 volta para o primeiro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias uma outra vez. Depois do 7 volta para o primeiro uma outra vez. Ciclos de novidade de vida. Ou seja, sei que isso aqui pode significar para algumas pessoas rotina. Rotina semanal. Mas o que Deus determinou não foi isso. O que Deus determinou foi o seguinte: existe uma rotina, mas quando chega no 7, a rotina desaparece. Ao invés de rotina, cansaço, fatiga, existe uma respiração da alma e um repouso do corpo físico para dedicar aquele dia em refletir a Deus, certo? Isso aí, segundo os rabinos, chamam de Neshma, respiração da alma, fôlego da alma. Isso acontece exatamente no fenômeno do sábado, certo? E todo sábado existe o fenômeno do Neshmar, certo? Existe muito segredo em relação ao sábado. O segundo significado do 7 na Bíblia é exatamente o seguinte: significa eternidade. Por que significa eternidade? Porque o ciclo é representado pela figura, o ciclo é representado pela figura de um círculo. E um círculo na Bíblia mostra que não tem fim, não tem começo nem fim, ou seja, a eternidade. O sábado representa a eternidade de Deus, certo? Porque um dia nós vamos repousar eternamente. Um dia nós vamos descansar a alma para toda a eternidade, certo? E outro significado do número 7 na Bíblia, dentro da numerologia judaica, é santificação ou santidade, certo? Porque se você for observar os pormenores da Bíblia Sagrada, logo na narrativa da criação, no capítulo 2 de Gênesis, tratando sobre o 7º dia, Deus ele descansa no 7º dia, certo? Descansa no 7º dia, e depois Deus ele separa e santifica o 7º dia. Porque se Deus tivesse só simplesmente descansado, cessado de trabalhar, como diz no original, no Sheva Bereshit, descansar quer dizer cessar ou parar de trabalhar, ou desistir, certo? Repousar ou descansar, ok? Se ele tivesse feito só isso, apenas desistido, parado, cessado de trabalhar, o sábado não seria nada mais, nada menos que unicamente um dia de repouso. Só isso, certo? Como o domingo é um dia de repouso. Só que, claro, um domingo é uma inversão de valores, que logo daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, certo? Mas o que acontece é o seguinte: Deus não termina simplesmente na expressão cessou, descansou. Deus ainda continua, certo? Deus ainda continua informando que
esse dia foi separado, tornou-se sagrado. Deus tornou o dia sagrado e santo e separou esse dia, certo? Separou esse dia. O que implica em dizer o seguinte, que se Deus tornou esse dia sagrado e santo, quer dizer que existem dias melhores do que outros, certo? Isso aí é fato, é bíblico. A Bíblia fala, a Bíblia ela diz algumas vezes sobre dias maus. A Bíblia diz algumas vezes sobre dias de angústias, dia de adversidades, dia de aflições, certo? Tempo de angústia. Mas também a Bíblia ela fala de um dia saudável, um dia espiritual, um dia especial e sagrado. É o sétimo dia, é o Shabat, ok? É o Shabat. Então o que acontece é o seguinte, outra coisa que deveria ser dito logo ali a respeito do sábado institucional, que é presente no livro de Gênesis, capítulo 2, outra coisa que deveria ser observada é o seguinte, na Bíblia hebraica interlinear, a expressão que aparece ali é: e Deus cessou, descansou no sétimo dia. Diz cessou, certo? A palavra que aparece lá é cessou, ok? Porém, os rabinos messiânicos entendem que o significado deveria ser também descansou, não deixa também de ser descansou, certo? Não seria errado se a expressão bíblica descansou Deus no sétimo dia. Só seria para o ponto de vista teológico meio desapropriado. Isso é verdade, ok? Mas ainda tendo essa palavra, Deus descansou, na tradução de Almeida, que para quem não sabe, Almeida foi um padre e traduziu a Bíblia adulterando algumas palavras, certo? Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, ainda sendo que a expressão estivesse descansou, a realidade é o seguinte, isso não deixa de ser uma verdade parcial. E não está contradizendo-se com o que diz Isaías 40, quando diz o seguinte, que Deus não se cansa. É fato, é verdade. Realmente Deus não se cansa. Ok? Então, estaria por acaso contradizendo-se com esse texto? É uma discrepância suposta das Escrituras. Porém, não está se contradizendo. Até porque é o seguinte, essa expressão que aparece no livro de Gênesis é uma expressão de sentido simbólico, certo? Figurativo, e ao mesmo tempo uma expressão de linguagem antropomórfica. Ou seja, Deus está se colocando no lugar do homem, embora ele não esteja descansando fisicamente como um homem, semelhantemente como o homem descansa aqui na terra. Mas ele está dizendo tudo isso só para indicar um modelo de exemplo a ser seguido, certo? Um modelo de exemplo a ser seguido. Agora nós temos que elucidar, temos que esclarecer o seguinte, que no livro de Gênesis o sábado, o Shabat, é institucional. Deus institui o sábado. Mas acabei de falar que era um princípio universal. Querendo ou não, esse princípio universal, tornando-se lei posteriormente, não deixava de ser um exemplo a ser seguido, não só para os judeus, mas para
o resto da humanidade, certo? Ele é instituído por Deus, reforçado para Israel. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 31, e o versículo 13 e o 17. Ele é reforçado para Israel. Em outras palavras, ele torna-se lei, o sábado é legalizado quando é promulgado no Monte Sinai, certo? Quando é incluso os 10 mandamentos. E depois ele é enfatizado posteriormente para os não-judeus que se ajuntam a Israel. Onde é que se vê isso no Antigo Testamento? Você vai ver essa declaração, certo? Em Isaías, Yeshayahu, capítulo 56. Se você for ler o capítulo 56 na íntegra, você vai perceber, certo? Notoriamente e nitidamente que Deus mostra que o Shabat também deveria ser refletido aos gentios, certo? O Shabat é complementar aos gentios, ok? Então o que acontece? Baseado nisso, eu compreendo simplesmente que o Shabat também tem a finalidade de ser para toda a humanidade, certo? Então a finalidade de ser para toda a humanidade. A guarda do Shabat simboliza o reconhecimento e a honra de Deus como Criador de todas as coisas. O Shabat é a dádiva de Deus para o homem, representa uma aliança de Deus feita com o homem. Isso você vai ver em Isaías capítulo 56 ainda, ok? É uma aliança de Deus feita com a humanidade, certo? Feita com toda a humanidade. Além disso, também é um sinal de aliança feita com Israel, ou mais especificamente com Abraão, o pai da promessa, o pai da fé do povo judeu, o povo monoteísta, certo? Então o que acontece? Só que para Israel essa aliança seria em forma de um contrato, de um aspecto mais vigoroso, certo? Foi estabelecido por Deus como sendo um sinal de aliança, ou seja, um sinal identificador. O Shabat identifica o indivíduo em Israel como sendo judeu, certo? Seria um sinal de identidade para o povo de Israel, certo? Embora para nós gentios não é isso. Seria simplesmente um mandamento a ser seguido como exemplo, certo? Seria simplesmente um mandamento de caráter universal, certo? Um mandamento de uma aliança de Deus com a humanidade, certo? No aspecto de Deus como Criador. Agora, para Israel seria um sinal, e essa palavra originalmente em hebraico, você vai ver isso em Êxodo 31, versículos 16 e 17, originalmente em hebraico é ot, e ot em hebraico é parecido com outra palavra que também significa luz, porém ot quer dizer sinal, maravilha, prodígio, milagre. Significa então dizer o seguinte, o que nós deduzimos é o seguinte, que essa aliança tratava-se de uma marca para Israel, um sinal. Hoje também significa marca, um sinal, uma marca, um prodígio para Israel, certo? Algo sobrenatural para Israel. Então era algo mais profundo, era algo mais além, mais avançado, quando o Shabat estava sendo apontado para Israel, certo? Vamos falar mais dessa questão.
שב הרחמן משוכבך אל רצונך משוכבך לי 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 אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה לי 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 אל מול הדרך ישתחווה לי 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 אל מול הדרך מי נופץ צוף בכל תא